Olá, eu sou a Zilda Correia e hoje eu vim apresentar o trabalho intitulado Projeto Esperança Garcia, Políticas de Memória sob a ótica da reparação à escravidão negra no Brasil. A premissa desse trabalho conversa muito com a teoria fanoniana, de que o Estado-nação, tal como nós conhecemos, ele surgiu e se mantém por meio de práticas violentas em nome do progresso e do desenvolvimento. E o racismo e os processos de racialização em geral são parte desse projeto de dominação em que a própria ideia de humanidade foi construída a partir de uma experiência universalizante. E tudo que não cabe nesse padrão resta a desumanização e a zona do não ser, como fala o Fanon, né? Então, a proposta dessa pesquisa, ela vai abranger uma dimensão teórica que se utiliza das lentes da justiça de transição para pensar a reparação da violência colonial no Brasil, né? Quais são esses fundamentos da justiça de transição? São exatamente o direito à memória, à verdade, à responsabilização e à reforma das instituições. E aqui eu uso como recorte o projeto Esperança Garcia, que foca principalmente no eixo memória e verdade, porque eu acredito que a retomada histórica feita no processo de reconhecimento de Esperança Garcia como primeira advogada, ele faz parte desse processo de autorrepresentação essencial, porque tudo que é recordado, assim como aquilo que é esquecido, também é decisivo na construção da nossa memória coletiva. O projeto Esperança Garcia, ele foi articulado na Comissão da Verdade da Escravidão Negra, da OAB Piauí, entre os anos de 2016 e 2018. Foi presidido pela professora Maria Sueli Rodrigues de Souza e teve na vice-presidência a professora Andréa Marreiro Barbosa. O trabalho de pesquisa da comissão foi orientado pela pergunta: qual a natureza jurídica da Carta de Esperança Garcia? Exatamente para que a comissão pudesse investigar a existência dos pressupostos jurídicos necessários para o reconhecimento de Esperança Garcia como primeira advogada. Isso quer dizer que, apesar da tentativa da história oficial em silenciar os horrores da escravidão ou seus efeitos no presente, há uma memória coletiva em disputa que corresponde aos aspectos históricos nesse período. A Carta de Esperança Garcia, ela trouxe o seu descobrimento lá na década de 70 pelo historiador Luiz Motti, ela trouxe uma virada hermenêutica na própria historiografia clássica do estado do Piauí, porque muito se falava que a pecuária no estado era incompatível com o regime escravista, ou que a escravidão era branda nesse estado, o que com a revelação da Carta de Esperança Garcia, teve essa virada de chave, porque na carta ela denuncia os maus tratos que ela, as colegas e os filhos sofriam, e também ela fazia alguns requerimentos, né, como o direito de batismo das crianças e que ela pudesse retornar à mesma fazenda que o seu marido na época. Todas as articulações que foram feitas pelo projeto Esperança Garcia, desde a publicação do dossiê Esperança Garcia, que traz uma parte histórica, mas também uma parte jurídica, né, que vai trazer os pressupostos necessários para o reconhecimento dela como primeira advogada, primeiro do Piauí, depois do Brasil. Eles também fizeram algumas articulações com a Comissão dos Direitos Difusos e Coletivos, exatamente para trazer uma reflexão no presente, para discutir o estado atual de agravamento da população negra e também para falar dessa importância do trabalho no eixo do direito à memória e do direito à verdade. Numa análise mais aprofundada, eu entendo que a compreensão sobre a necessidade da reparação à escravidão, ela vem primeiro da afirmação do racismo enquanto uma variável central da construção do Estado moderno. E por isso que essa reparação aparece como um espaço de discussão das demandas que surgiram a partir desses processos de racialização. E aí as provocações que são apresentadas no dossiê Esperança Garcia, elas me fizeram atentar para as próprias significações dos reconhecimentos simbólicos, como Esperança Garcia, como Luiz Gama, dentro desse debate da reparação à escravidão. Por quê? Ao passo que elas vão introduzir dinâmicas raciais de um passado colonial, no caso de Esperança Garcia, ela vai expor como de fato acontecia a escravização no Piauí, de que era tão perversa quanto nos outros estados do Brasil. Elas também nos levam a pensar sobre essas implicações no presente, como eu falei, a persistência do agravamento social da população negra até hoje, em decorrência do racismo. No caso desse processo de reconhecimento,
ficaram muito evidentes os fundamentos transicionais agenciados, né, com foco no direito à memória e à verdade sobre os crimes contra a população negra no período colonial brasileiro. E eu argumento ainda que os efeitos do mito da democracia racial na nossa memória coletiva, eles resultam na ocultação dos feitos históricos da população negra. E que se é contada uma história única do ponto de vista do colonizador. Então, esses reconhecimentos simbólicos, eles fazem parte, sim, de um processo de reparação à escravidão enquanto justiça de transição. A intenção é compreender que esses pontos levantados até agora, e também, tanto do ponto de vista jurídico quanto histórico, é que isso é uma contribuição, né, da população negra, a atuação de Esperança Garcia é uma contribuição como parte importante na própria construção de uma cultura jurídica. E eu entendo que a análise do reconhecimento de Esperança Garcia como primeira advogada nessa dimensão da reparação à escravidão nos auxilia a recuperar um saber jurídico contra-hegemônico que contribui, de certa forma, no acesso à cidadania em busca aos sentimentos de iguais pertencentes ao Pacto de Nação. Porque essa falta de representação na memória coletiva de atos heróicos do povo negro afeta o sentimento de iguais pertencentes a esse pacto de nação, a essa comunidade política. Então, ainda que o direito, que nós sejamos todos iguais perante a lei no texto constitucional, essa reparação à escravidão, esse exercício no direito à memória e no direito à verdade, eles fazem com que esse direito à igualdade seja, de fato, instrumentalizado.